Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Arthur Júnior, que também é professor universitário e está aqui com a gente para falar de liberdade de expressão e os seus limites. Bom dia, Arthur, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui contigo nessa sexta-feira, como vocês já disseram, sextou, e também o Dia da Justiça, né? Exatamente, muito adequado que você esteja aqui para falar deste tema que tem chamado cada vez mais a atenção, e eu já pergunto diretamente para você o que é e para que serve a liberdade de expressão, Arthur. Olha, Marcelo, antes que eu me esqueça também, né, estender nosso bom dia aos nossos ouvintes também, né, do Jornal da Manhã, né? Mas liberdade de expressão, né? Existem duas palavras aqui que elas se ligam, né? Liberdade e expressão. Então, de uma forma vulgar, simples, a gente podia falar que liberdade de expressão é a perspectiva do ser humano de colocar para fora aquilo que ele pensa, os seus ideais, né? Os seus posicionamentos. Mas para o direito, voltando a dizer, nós estamos no Dia da Justiça, então eu vou trazer isso para a área do direito, a liberdade de expressão é um direito fundamental, né, que foi conquistada a duras penas desde os primórdios, né, e passando pela Magna Carta Libertatum, Revolução Francesa, né, que é um direito civil e político da perspectiva de que você possa, num ambiente democrático, num ambiente social, expor as suas ideias sem que haja restrições estatais. Então essa é a questão da liberdade de expressão. Liberdade sempre presume uma abstenção do Estado numa atividade humana. Então liberdade de expressão é a ideia de que eu possa expressar as minhas ideias, os meus ideais, os meus pensamentos, a minha arte, sem que o Estado promova censura. Essa é a perspectiva da liberdade de expressão. E para que serve? Ela serve para, primeiramente, né, ajudar o desenvolvimento pessoal, né? Eu acredito que quando a gente desenvolve cientificamente, artisticamente, as nossas ideias politicamente, existe o desenvolvimento pessoal, que corrobora muito com a ideia da dignidade humana, que é um princípio da nossa república, né? Mas também, sobremaneira, tem a ideia também de fomentar a democracia, porque democracia é isso, várias ideias distintas, que se somam, que se unem em prol de um bem comum. Então, liberdade de expressão tem essa perspectiva de corroborar com a democracia. Porém, como você disse que, em tese, o Estado não deve censurar, há de se falar em limite da liberdade de expressão? Olha, Marcelo, excelente, né? Porque essa é uma discussão que não é de hoje que a gente faz. E a minha mãe, quando eu era criança, ela dizia o seguinte para mim, brava, né? Tudo tem limite, né? Quando a gente fazia arte, né? E até realmente, hoje, né? Se você parar para pensar, e trazendo, volto a dizer, fazendo esse recorte aqui da conversa, trazendo para discussão jurídica, porque a liberdade de expressão, ela, né, constitucionalmente prevista, né? Ela vai encontrar limites dentro daquela perspectiva comum, traz esse senso comum de que o meu direito, né, ele vai sofrer uma restrição quando ele chocar com o seu. Sabe aquela ideia de que o meu direito termina quando começa o seu? Sim. É justamente essa discussão que a gente faz com a liberdade de expressão, que pode soar estranho para algumas pessoas. Mas você imagina, eu e Marcelo, nós estamos aqui numa discussão, será que eu posso a todo custo infringir um direito pessoal, individual dele, fazer um detrimento desse direito em benefício a mim? Então, a liberdade de expressão, por estar num sistema constitucional que tem que ser visto de forma ponderada com outros direitos e garantias, sim. E olha, eu te digo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que sim, liberdade de expressão, como qualquer outro direito fundamental, pode sofrer restrições de forma ponderada, de forma pensada, analisando caso a caso. Ou seja, portanto, não é uma lei soberana e absoluta. Não. Teoria da Constituição, em todo o país do mundo, a gente tem que fazer um recorte retirando países autoritários, ditatoriais, né? Teocráticos, mas dentro de uma perspectiva ocidental e democrática, nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito fundamental ele pode sofrer relativização quando chocar com outro direito fundamental. Vamos partir para algo prático, então. As pessoas também nos perguntam aqui pelo nosso WhatsApp e pelo meu particular. Eu não posso, portanto, incitar crime, estimular irregularidade, mascarando essa intenção sob o manto da liberdade de expressão.
Perfeitamente, Marcelo. E essa pergunta, para mim, é muito cara, haja vista que nas minhas pesquisas de doutorado, eu até aproveito e com todo respeito, mas eu cito, publiquei essa pesquisa em livro chamado Concentração Econômica da Televisão e Ressignificação do Discurso do Ódio do Brasil, porque toda pesquisa científica ela parte de um problema, esse problema é uma inquietação do pesquisador. E me trazia uma angústia ao ver que a grande mídia, principalmente a televisiva, concentrada economicamente, e segundo até Bourdieu, num fator de índice de audiência, o índice de audiência é um fator de concentração para a televisão, por exemplo, ela conseguia, por esse poder econômico de concentração, decidir o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Então, isso me trouxe muito incômodo, e você começa a perceber que sim, existem veículos que conseguem ressignificar, o que é um discurso de ódio. Por quê? A liberdade de expressão ela encontra esse limite, ela encontra essa barreira. Quando eu estiver diante de uma situação de crime, de ilegalidade, ela vai ser restringida. Então, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, depois eu falo desse lead case muito importante, ele diz que diante de crimes de ódio, de crimes de racismo, de crimes de homofobia, a liberdade ela encontra limites. Ela deve ser restringida. Por quê? Porque você deve sempre proteger os outros também, para que haja um desenvolvimento da coletividade. Então eles fazem essa ponderação. Então liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada para incitação de crime. Tá? Tanto é que, eu não sei se eu me adiantando ou não, o próprio Supremo Tribunal Federal tem o lead case, o HC 82424, que é o caso, é o Wanger, ele é muito famoso no Supremo Tribunal Federal, que colocou essa barreira da liberdade de expressão. Bem rápido, eu sei que o nosso tempo é curto, mas o caso é o Wanger, no Rio Grande do Sul, um editor de livros, ele escreve um livro antissemita, e esse livro antissemita ele declara que os judeus eram mentirosos porque eles eram vitimistas e que no Holocausto não existiu. Não existiu. Ele foi condenado, absolvido e subiram para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ele coloca essas balizas da liberdade de expressão em detrimento, quando houver esse choque com outras garantias, como a dignidade humana, quando fake news também é um limitador de liberdade de expressão, mas esse lead case aqui do Supremo ele é usado para toda pesquisa quando a gente trata de limites da liberdade de expressão. Vale lembrar também, você me corrija se eu estiver enganado, porque não sou especialista em direito, nem formado na área eu sou, mas, por exemplo, é proibido no Brasil você imprimir e vender, salvo engano, o Mein Kampf do Hitler. Já foi proibido. E a grande discussão era que isso era uma liberdade de expressão. E te falo, eu usei nas minhas pesquisas o Mein Kampf, e que é uma obra também histórica, histórica e com peso científico. Foi por isso que ela voltou a ser liberada. Pela questão histórica e científica. Acho que também traria aqui questões de direito à memória, que algumas situações a gente tem que rememorar, mas num primeiro momento houve essa perspectiva do Mein Kampf de que era por esse entendimento que ele estimulava. Mas depois, num distinguished, eles foram pensando que não, essa é uma obra que precisa estar nas livrarias para os pesquisadores e para que o direito à memória também seja... É verdade, eu me confundi um pouco, mas você está absolutamente correto. Eu me confundi até por conta de algumas cenas, alguns episódios anteriores, aí no quais os políticos e também comunicadores falando que concordavam que no Brasil deveria ser liberado e poderia ter partido nazista, e aí eles foram penalizados por conta destas falas, e aí nesse bolo todo eu acabei me confundindo. Mas é isso, até porque eu já encontrei Mein Kampf numa livraria aqui em Araçatuba, então, embora tenha visto ali, então, ou seja, você pode sim comprar, você pode ler, enfim. Mas você percebeu, primeiro, você está certo, Marcelo, no primeiro momento foi proibido. Foi lá atrás, Foi proibido, está correto. Mas você percebe que esse limite de liberdade de expressão, ele tem que ser analisado case a case. Sim. Então, esse é um grande exemplo. E ainda, houve um desenvolvimento desse entendimento em relação a esse livro. Você Eu tenho os meus 2 volumes lá em casa, viu? Perfeito.
Você falou em fake news. O que pensa Arthur Júnior sobre a PL das fake news? É exagerada? É preciso? Não é? Marcelo, eu acho assim, de uma forma muito sincera, já existe uma pesquisa muito séria a respeito da fake news, e fake news ela não pode ser confundida com uma notícia falsa, mas uma notícia de erro de apuração. Aí é contigo, tu é jornalista, sim, né? Sim, né? sim. O erro da apuração acontece, Ocorre. está dentro da ética do jornalismo, mas às vezes é um erro Que mesmo. também é passível de ser acionada na justiça. Mas é diferente de uma fake news que é propositalmente, ela é deliberadamente criada para prejudicar alguém. A perspectiva da fake news, e quando a gente traz a fake news para a ambiência do direito, é justamente você pensar na fraude, a notícia falsa. Amanhã vai chover. Eu vi que vocês estavam discutindo antes aqui. Vai chover. Você viu? O clima-tempo fala que não vai virar o tempo, mas tem um instituto que fala. Se eu solto aqui que amanhã vai virar o tempo e não vira, ora, isso não é uma fake news. Foi uma notícia que foi dada e que não se concretizou, ok? Sim. Uma perspectiva. Sim. Agora, a fake news, ela deve estar dentro da ambiência da fraude. Da fraude. É a perspectiva, é a intenção, é o dolo de prejudicar alguém ou um grupo. Aí é fake news. Tá? Então, já havia feito, essas pesquisas, elas já aconteciam no Brasil, eu cheguei até a participar dentro do Mackenzie dessas pesquisas, e dentro de Código Civil, né, todo ato ilícito tem que ser indenizado, né, já havia essa perspectiva da indenização da fake news. Agora, a PL da fake news, né, que outros dizem que é PL da censura, dependendo de quem está conversando, eu creio que é uma resposta do legislativo ao que estava acontecendo, oportunista ou não, mas a gente precisa dar uma regulada no que está acontecendo, até porque a gente já tem esses lead cases do próprio Supremo, né? E também, vamos pensar na perspectiva, eu não concordo com a PL na sua totalidade, mas se também o legislativo não se mexesse, a gente ia viver nessa crise institucional do legislativo e o judiciário, né? Aquilo que a gente chama da judicialização, né? Judiciário lá no ativismo, né? Mandando ver nas suas decisões e criando legislação por decisão judicial. Então acredito que essa foi a resposta do legislativo. Então nós que somos os detentores do poder de legislar, nós vamos legislar. Mas, Marcelo, posso falar um pouquinho da PL? Claro. A PL, eu vejo o seguinte, o ministro Flávio Dino, apesar de todas as críticas que fazem ao Flávio Dino, ele numa discussão com o Magno Malta, ele diz o seguinte, olha, farmácia é regulada, família é regulada, né? Escola tem regulação. Por que as grandes empresas de mídia não podem ter algum tipo de regulação, né? Né? Eu achei interessante, eu parei para pensar, porque na realidade é você não trabalhar com a imprensa propriamente dita, mas a imprensa profissional. A PL da fake news ela está mais voltada para o cidadão comum. Sim. Eu, o Jonathan aqui, que vai lá no Facebook, no X agora, no X, né? Isso. E coloca qualquer coisa numa terra de ninguém, cara. Exatamente. Então, existe essa perspectiva regulatória, né? Eu estou falando de grandes empresas, eu estou falando de grandes instituições econômicas, como Facebook, Meta, né? Meta, Microsoft. Google. Então, tem sim, a única não, mas a crítica mais pesada que eu posso fazer é o Estado, o Legislativo, dar uma volta na Constituição, porque a Constituição fala que não existe censura prévia, tá? Então ele tira das mãos dele a perspectiva de fazer censura no ambiente virtual e coloca o poder de censura na mão do próprio órgão, né? Mas eu vejo também, gente, tá? Tudo é ponderado, vai se analisar caso a caso, né? Mas a PL ela é interessante para um lado e é desinteressante para o outro. Se é que vocês possam entender essa lógica do direito. Mas sim. Você inclusive adiantou a resposta de uma pergunta que eu iria fazer aqui sobre o entendimento da liberdade de expressão aplicado a se ele é pacificado ou não em todas as instâncias do judiciário. Mas você disse que cada caso é um caso, e em se tratando de justiça, que existe exatamente para dirimir esses entendimentos diversos, né, sobre a lei. Então, estou imaginando aqui que a cada instância pode haver ou não um entendimento e a cada case, o que de fato me preocupa você matou a charada, é a censura prévia. Isso é complicado, Brasil, né? E eu, em conversa com um colega meu que é comunicador, a gente também estava falando sobre a censura velada, né? Até onde vai a utilização da lei
para você censurar sem dizer que está censurando, para dizer que está guardando o direito das pessoas, enfim, vai longe. Me diga o seguinte, por exemplo, vamos colocar um caso prático. O STF decidiu que os veículos de comunicação passam a ser responsáveis pela opinião emitida dos entrevistados. Estou eu aqui conversando com o Arthur Júnior e o Arthur fala, não, eu sou a favor de uma ilegalidade. E aí o STF diz que o veículo tem que ser punido. Eu, particularmente, discordo de forma absoluta dessa postura. E o que pensa o advogado Arthur Júnior? Marcelo, eu discordo também quando a leitura ela é feita de uma forma rasa, né? Mas se a gente aprofundar a discussão, o veículo, onde é veiculada a notícia? A opinião é no veículo, certo? A Constituição fala que é livre manifestação de pensamento vedada do anonimato. Ok, então a gente já não tem mais anonimato ali no veículo de imprensa. O veículo é uma plataforma, concorda? Tá? A responsabilização, as responsabilidades dentro de uma ambiência do devido processo legal, que tem o seu, dentro do seu corolário, que a gente quer falar a palavra difícil, no corolário a contraditória, ampla defesa, responsabilidades elas são apuradas judicialmente. Então não é qualquer notícia fraudulenta ou que incite ódio, violência ou crime que vai responsabilizar os veículos de imprensa. Eu acredito que quando o veículo de imprensa ele corroborar com a responsabilidade, ele é responsabilizado. A partir do momento que ele não corrobora, é opinião de quem deu. Por exemplo, vamos lá, eu estou ao vivo aqui com você. Gente, essa não é minha opinião, né? Mas eu falo assim, o nazismo está correto. Olha, eu até me arrepio, acho que é pesado, né? Mas o nazismo está correto. Saiu ao vivo isso aqui. Como é que você corta esse negócio? Que responsabilidade que você tem? Agora, quando você num veículo gravado ou impresso, você solta, aí pode começar a ter responsabilizações a partir do momento que... Mas para isso, Arthur, veja se eu estou enganado, já existem leis que amparam, né, o cidadão. É preciso que o STF se posicione, judicialize mais esta questão, porque, por exemplo, se você fala alguma coisa que eu não concordo, eu tenho, no meu caso, até a obrigação ética de falar, olha, não é a minha opinião, não é a opinião do jornal, não é a opinião do veículo. Assim como depois de emitida a opinião, também posso fazer isso. Mas já existem ferramentas, eu me lembro que há uns anos eu conversei com o Augusto de Arruda Botelho, eu o entrevistei antes de ele fazer parte do governo atual, e ele me disse exatamente isso, que ele não concordava com mais leis em relação à liberdade de expressão e de imprensa, porque a legislação brasileira já, em tese, abarcava tudo isso. Então ele entendia que já existiam ferramentas. Agora ele faz parte do governo, depois disso eu não conversei com ele para saber se ele concorda com a PL das fake news ou não. Mas já não existe ferramentas suficientes ou mesmo em excesso para avaliar e eventualmente condenar ou não este tipo de situação? É que, na minha opinião, a PL da fake news, 2062, eu não me recordo, a PL da fake news, ela é mais direcionada para o ambiente plataformas virtual, né? virtuais. Porque hoje não, realmente, existe o marco legal da internet, Sim. O marco legal da internet já faz uma regulação nesse sentido dos provedores, que eles devem retirar a partir do momento que há uma ordem de retirada e tal, né? Mas eu acho que está voltado mais para os provedores, as plataformas virtuais, né? As digitais. Realmente, a imprensa, de uma forma geral, ela já está bem regulada, né? E é por isso que eu falo, tem uma decisão recente do Supremo também que condenou porque não é questão criminal, né? Mas que houve uma condenação cível de um veículo de imprensa a indenizar e tal. Mas por quê? Porque se apurou que ali também existia responsabilidades. Então toda a discussão está pautada na responsabilidade, né? Na vontade do veículo e tal. Mas eu acho que a PL a gente tem que deixar para discutir mais para o ambiente virtual, viu, Marcelo? Não, tenho certeza disso. E eu, de forma absoluta, eu também tenho restrições, particularmente. Concordo com ela, mas existem muitos pontos excessivos, mal explicados, enfim, que precisam ser desdobrados ainda, na minha modesta opinião.
acredito que as discussões ainda vão ocorrer ali, podem haver alguns tipos de mudança, né, as emendas no projeto. E ainda que haja, né, de uns anos para cá, esse enfraquecimento das nossas instituições, em especial o Supremo, mas cabe ao Supremo também ali, né, fazer o amoldamento através da jurisprudência, onde a lei pode, a lei não pode. Né? A gente não pode, de antemão também, entender qual vai ser o efeito da lei antes das discussões judiciais que virão, né, a posteriori. Né? Arthur, a gente está partindo para a reta final do programa, porque já são 9h06. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Claro. O que não quer dizer que você não voltará, porque na verdade voltará. Desde já quero deixar aqui o convite para a gente falar mais especificamente sobre liberdade de imprensa e outras liberdades que estão aí abarcadas pela de expressão. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta. É impressão minha, ou essa defesa de liberdade absoluta, tanto individual quanto coletiva, tem uma relação com radicalismo, extremismo, fundamentalismo, diria até, e interesses aí inconfessáveis? Bom, Marcelo, excelente pergunta, mas antes de responder, eu quero também já te dizer que o convite já está aceito. Perfeito, é isso. Tá? Muito bacana, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mas vamos lá, você coloca ali que essa defesa intransigente pela liberdade total, absoluta de uma liberdade, né, como a de expressão, ela advém de radicalismos. Meu irmão, eu começo a te dizer que o radicalismo ele advém dessa liberdade total, né? Tem um professor, um autor muito bacana chamado Cas Susten, e ele tem um livro chamado A Era do Radicalismo. E por incrível que isso possa parecer, isso aí é bem raso, é um resumo muito mequetrefe que eu vou fazer aqui, mas ele basicamente diz o seguinte, que as bolhas, que radicalismo, a gente está trabalhando com a questão das bolhas, né? As bolhas elas são criadas justamente por um exercício irrestrito de liberdade de expressão. Porque existem várias informações saindo, que as pessoas elas começam a se unir em volta dessas informações. Então as informações irrestritas elas vão criando as bolhas, né? É óbvio que dentro de uma ambiência fenomenológica, social, sociológica, né? Cada grupo vai defender as suas ideologias, os seus ideais, né? Quando a gente fala em liberal, acredito que você está falando dessa perspectiva do pessoal, né, dessa parte da sociedade que entenda um estado mínimo na nossa vivência. Né? De todos, na verdade, que enxergam a não necessidade do Estado, tanto para um lado quanto o outro, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, todo mundo, no final das contas, destes dois polos, pensa assim, né? Não quero Estado. Sim. É uma discussão muito interessante, né? Porque tem uma parte da sociedade, do outro lado, que ela entende que o Estado ele deve regular principalmente a questão da economia, né? Sim. Então essa discussão econômica ela é muito interessante, né? Algumas pautas ligadas à dignidade humana e tudo mais. Mas a questão, voltando para a pergunta, para não fugir do foco, eu não vejo que o liberalismo, essa busca desenfreada, ela advém de radicalismo. Não, isso já é uma discussão que a gente faz no mundo há muito tempo. Olha, ou eu quero menos Estado, ou eu acho que o Estado tem que estar ali para intervir. Então eu acho que não advém do radicalismo. Tá? Eu acho que, na realidade, o radicalismo ele prejudica a boa discussão. Sim. Tá? A boa discussão que devia ter sido feita. Na verdade, nisso, talvez eu não tenha sido muito claro na pergunta, mas não era em relação a isso, né? Os liberais, não, eu entendo a posição dos liberais, não vejo problema algum. Eu estou falando realmente de extremistas, radicais e de fundamentalista, entendeu? Não, claro que se eu tenho a intenção de prejudicar com uma fake news, eu quero ter falta de regulação com aquilo. Isso absurdo. Daí sim, eu acho que a resposta para essa pergunta é a seguinte: o ser humano ele vai criar narrativas para justificar os seus fins, as suas finalidades, os seus desejos. Então, claro que radicalismo ele pode, essa busca desenfreada por falta de regulação,
né, tem a ver com essa perspectiva de realmente soltar a vontade de soltar os cachorros sem ser responsabilizado. Então, realmente faz sentido totalmente a tua pergunta, sim. É isso. Arthur, já são 9h10, a gente precisa encerrar. Quero te agradecer demais por participar do Jornal da Manhã Araçatuba, dizendo aos nossos ouvintes e seguidores que você voltará em outras ocasiões, porque o debate, se estende e não termina nunca, não é? É isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Voltarei, tá? E que vocês possam aí continuar com esse sucesso que vocês estão tendo na região. Muito tá obrigado. Certo. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para você.